todos, a paz de Cristo, amada igreja do Senhor. Mais uma vez eu me encontro aqui diante da palavra de Deus, cumprindo aí o imperativo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esta é a missão da igreja do Senhor, a missão de todos aqueles que já tiveram uma experiência real em suas vidas com o Senhor Jesus, e arde no nosso coração para aqueles que já tiveram a experiência com Jesus Cristo, o amor de levar a mensagem do Evangelho no mundo tão conturbado que nós estamos vivendo. A palavra de Deus diz que como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se ninguém falar? Como poderão ouvir o Evangelho se não for enviados? Então nós sabemos que nós somos o porta-voz do verdadeiro Evangelho que fala sobre a salvação do homem, a salvação eterna, que Deus nos deu através do Senhor Jesus, quando ali na cruz do Calvário ele morreu por todos nós. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos estão afastados. Foi por isso que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu gostaria nesta noite de compartilhar uma leitura textual que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Atos quer dizer acontecimentos, marcaram a história da igreja primitiva. E eu gostaria de ler um texto que fala sobre Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago. E logo após esta leitura, nós estaremos assim discorrendo aquilo que Deus já colocou em meu coração. Fica aí a minha oração. E se você tem na sua casa a sua Bíblia, queira se nos acompanhar nesta leitura, eu sempre digo que é aconselhável para que nós possamos aprender com Deus, com a sua palavra e com o Senhor Jesus. Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago. Diz assim a palavra de Deus: e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido, perdão. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu anuncio.
o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos. Existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões, a ele creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Que Deus aplique a sua palavra e dá aos nossos corações. Pois bem, vamos ver o que Deus tem nesse momento para a minha vida, para a sua vida e para todos nós. Qual a mensagem de Deus para cada um de nós, que tanto precisamos ouvir a voz de Deus no mundo tão conturbado que nós estamos vivendo. Pois bem, o apóstolo Paulo, quando eu estava lendo esse capítulo 17, eu pude ver na vida de Paulo quanta sabedoria. A própria palavra de Deus diz que Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era um dos homens mais sábios naquela época. Paulo também, a Bíblia diz que ele era poliglota, né? Ele foi o perseguidor da igreja do Senhor. Ele teve um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, e agora ele está em Atenas, fazendo esse discurso. Mas interessante é saber que Paulo, ele, como conhecedor do Evangelho, firmado na ressurreição do Senhor Jesus e na pessoa de Cristo, ele estava agora num lugar onde era o berço do conhecimento, onde havia muitos grandes filósofos, grandes oradores, e ali os atenienses eles tinham o costume de sempre ouvir alguma novidade. E para eles, Paulo chegando ali falando a respeito de Cristo e a ressurreição, para eles era uma novidade. Era uma grande novidade. Nós vamos ver no discorrer desse texto que Paulo foi um homem muito sábio para levar a mensagem do Evangelho. Interessante é saber que Paulo não chegou naquela cidade criticando a ninguém. Mas Paulo era um grande observador. E diz a palavra de Deus que ele, passando pelas aquelas cidades, ele pôde contemplar vários altares em adoração a muitos outros deuses.
E Paulo ali ele começa a ter o mesmo sentimento que o Senhor Jesus teve quando ele contemplou a cidade de Jerusalém, que matava os profetas que eram enviados. E Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém. O mesmo sentimento que Jesus teve, Paulo teve ao contemplar aquela cidade tão entregue à idolatria. E Paulo começa fazendo os seus discursos diante deles, dizendo assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, porque os atenienses eles tinham medo de deixar um Deus sem ser cultuado. Eles cultuavam vários deuses. Então estava lá aquela frase dizendo ao Deus desconhecido, porque eles não conheciam esse Deus. Eles pensavam assim: olha, eu vou cultuar esse Deus porque pode ser que ficou algum Deus sem ser cultuado. E Paulo, passando, observou essa frase ao Deus desconhecido. E Paulo ali, ele pega aquele ponto-chave desta frase e diz assim: esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Que sabedoria do grande apóstolo Paulo! E de um só fez toda a geração dos homens, ele continua dizendo, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Paulo continua no seu discurso dizendo, no versículo 27 em diante, quando ele fala, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, Paulo fala, ou a prata ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Esta foi a mensagem do apóstolo Paulo, seu grande discurso no Areópago. E mais adiante ele diz assim, no versículo 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia chegaram alguns varões a ele e creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Nesse discurso do apóstolo Paulo, muitos ali creram quando ele falou a respeito da ressurreição e do Senhor Jesus, que é a base fundamental da mensagem
do Evangelho. Ao ponto de uma das suas cartas, Paulo dizia: se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, seria vã a nossa mensagem, a nossa pregação. Que sabedoria do apóstolo Paulo! Ele começou falando a respeito desse Deus que criou todas as coisas. E ele termina na pessoa do Senhor Jesus, na ressurreição e no Senhor Jesus. O que eu gostaria ainda de concluir, para encerrarmos, é dizer para você que Paulo estava em Atenas, na antiga Grécia, o berço do conhecimento, da filosofia, onde havia ali muitos oradores, né? E ali foi o primeiro confronto que teve entre a filosofia, primeiro encontro entre a filosofia grega e a fé cristã. O povo ali tinha muitas opiniões, o povo tinha muitas filosofias, o povo tinha muitas crenças, mas eles não conheciam a respeito da pessoa do Senhor Jesus e da sua ressurreição. E Paulo, com muita sabedoria, vai ali onde havia muitos ídolos e não ofende ninguém. E ele fala da grandeza desse Deus. Ele fala desse Senhor Jesus, do Senhor Jesus, que veio a este mundo e que entregou a sua vida por todos nós, pecadores, mas que ao terceiro dia Deus o ressuscitou. E aqui no versículo 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça irá julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E nós poderíamos ainda tirar para a minha vida, para a sua vida e para todos nós. Eu gostaria de abrir um parêntese, dizer para você que vai estar ao alcance dessa mensagem que a cidade do Rio de Janeiro, a nossa cidade do Rio de Janeiro, é conhecida como a cidade maravilhosa. Por que ela é considerada a cidade maravilhosa? Por causa dos pontos turísticos. Nós temos aí o Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Bondinho de Santa Teresa e muitos outros lugares na cidade do Rio de Janeiro, em que muitos vêm de longe e ficam admirados com essa cidade, sem falar das praias. Mas eu quero dizer que a cidade do Rio de Janeiro, quando a gente para pensar no que nós estamos vendo hoje, a cidade do Rio de Janeiro, será que hoje nós podemos dizer que essa cidade é maravilhosa? Pelos fatos, pelos acontecimentos que têm marcado essa cidade, em que muitos hoje estão deixando a cidade do Rio de Janeiro com medo de viver nessa cidade, porque tantas coisas têm acontecido nessa cidade, aonde se invocam muitos deuses, como diz aqui, deuses que não falam, deuses que não vê, Deus que não sente, deuses que não pode fazer nada por você. E foi Paulo que foi lá em Atenas, no meio do berço daquele conhecimento da filosofia, onde ali havia muitos oradores. E Paulo prega sobre a ressurreição e sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Paulo, em Corinto e em Éfeso, volta para Jerusalém. E Paulo foi esse grande missionário que levou a mensagem do Evangelho. Esse mesmo Evangelho que nós estamos falando neste momento. Chamando a você, como disse aqui, as mesmas palavras que Paulo falou nesse seu discurso.
Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio de um varão que destinou, e disso deu certeza a todos, o ressuscitando dos mortos. A base fundamental da mensagem do Evangelho é Cristo e a ressurreição. E foi isso que Paulo pregou lá em Atenas, aonde ele passava, falando a respeito da ressurreição e do Senhor Jesus. E quando quiseram que Paulo pregasse o Evangelho firmado na filosofia, ele jamais pregaria, como ele disse, para que a cruz de Cristo, para que aquele fato, aquele acontecimento que marcou a história, que foi a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, não se tornasse vã. Esse foi o grande apóstolo São Paulo. E quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente fica admirado como ele trabalhou em prol do Evangelho. E se o Evangelho chegou até nós. Porque este homem, que era segundo o coração de Deus e que era perseguidor do Evangelho, que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e que teve a sua vida transformada ao ter esse encontro com o Senhor Jesus, se tornou esse grande missionário. Deus aplica a sua palavra ali aos nossos corações. Você possa fazer a sua decisão ao lado do Senhor Jesus. Você possa crer na ressurreição. Você possa crer no Senhor Jesus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser bom aparentemente, mas o fim é a morte. E muitos estão em caminhos diferentes. Precisam estar no caminho onde está o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.